Boa noite. Olá, boa noite. O Supremo retira de Sérgio Moro várias delações da Odebrecht contra Lula. A decisão envolve o sítio de Atibaia, o prédio para o Instituto, apartamento e palestras. A Polícia Federal também quer transferência de Lula para evitar transtornos. É o terceiro pedido depois do Sindicato dos Delegados e da Prefeitura de Curitiba. A Justiça Mineira rejeita recurso e confirma a pena de Eduardo Azeredo. O ex-governador e ex-presidente do PSDB, ele foi condenado a 20 anos no Mensalão Tucano. O senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressista, é alvo da Lava Jato em Brasília. Policiais realizaram buscas no gabinete e na casa dele. A suspeita é obstrução à justiça. Na festa dos 50 anos, o metrô de São Paulo enfrenta pane geral na linha Norte-Sul. Com falta de energia, trens param de circular e passageiros passaram por muitas dificuldades. Feira de Máquinas e Equipamentos destaca a importância cada vez maior dos robôs. As novidades na automação chegam até ao chope bem tirado e ao exame de sangue. O Jornal da Gazeta está no ar. No dia do aniversário de 50 anos do metrô, os usuários não têm muito o que comemorar. Por falta de energia, as estações da linha azul foram fechadas, prejudicando a circulação de trens em outras linhas. Todos os dias, o metrô transporta, em média, 4 milhões de pessoas. O funcionário anuncia no alto-falante o fechamento da estação Jabaquara. Estamos fechando essa estação devido à falta de energia elétrica em Estação Luz e Ana Rosa. Houve restrição de acesso às catracas para evitar tumulto e lotação nas plataformas. Trabalhei a noite inteira na Moca, cheguei na Praça da Sé, fiquei sentada quase 2 horas que o metrô não saía, cheio de gente. O plano de atendimento entre empresas de transporte em situação de emergência, o PAESE, foi acionado e 40 ônibus fizeram o trajeto entre as estações. O metrô a gente está acostumado, né? Sempre tem algum problema de linha, de falha elétrica, alguma coisa que... Bom, sempre está ruim, né? A pane afetou também a circulação dos trens das linhas vermelha e verde. A velocidade foi reduzida e a situação ficou ainda mais complicada. Devido ao equipamento com falha, a operação assistida na linha 15 do monotrilho foi interrompida pelo 2º dia consecutivo. Somente as estações Vila Prudente e Oratório funcionaram normalmente. Este trecho foi inaugurado pelo ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, no começo do mês, antes dele deixar o cargo para disputar as eleições presidenciais. As falhas ocorrem exatamente no dia em que o metrô comemora 50 anos. Foi fundado em 1968, mas a primeira viagem só ocorreu em 1972 e a operação comercial só teve início em 1974. Até hoje, ainda é o meio de transporte escolhido por muitos paulistanos. O ônibus é muito demorado, né? E o metrô facilita demais, né? Para mim é o meio de transporte mais rápido. A estação da Sé é uma das mais movimentadas do metrô. Por aqui passam em média por dia 600 mil pessoas. É mais que a população de muitas cidades. E o que a gente vê por aqui são situações como esta. Vagões lotados e, claro, muito aperto. A Maria Helena aguarda vários trens para embarcar. Todas as vezes a gente espera passar 2, 3 para poder pegar. E agora vai conseguir entrar nesse? Acho que vou esperar o próximo. Muitos já se adaptaram ao cotidiano de atrasos do metrô e aproveitam esse tempo de espera para ler um livro, escutar música e até fazer maquiagem no vagão. Mas a vida do paulistano seria melhor, caso as promessas fossem cumpridas dentro dos prazos. Atualmente, a malha metroviária da cidade chega a 89,8 quilômetros de extensão e 79 estações. O secretário estadual de Transportes Metropolitanos disse que suspeita de sabotagem na paralisação da linha 1 azul. Segundo Clodoaldo Pelicione, um botão do sistema de prevenção de acidentes foi acionado entre as estações Ana Rosa e Paraíso. O equipamento, só funcionários têm acesso.
O Sindicato dos Metroviários de São Paulo repudiou as declarações do secretário. Ressaltou que vem denunciando a falta de investimento no transporte público. Criticou os consecutivos governos do PSDB, que, segundo a instituição, têm provocado o desmonte da empresa pública para beneficiar empresas privadas envolvidas em grandes esquemas de corrupção que financiam suas campanhas. Vale lembrar que há menos de uma semana, Pelicione, o atual presidente do metrô, Paulo Menezes de Figueiredo e outros 7 ex-funcionários da companhia tornaram-se réus por improbidade administrativa por causa da compra de trens para a linha Lilás antes da conclusão das obras. Com 5 anos de atraso, o novo edital dos ônibus municipais de São Paulo finalmente foi divulgado. Entre os pontos polêmicos está a eliminação de 190 linhas, com a retirada de circulação de mais de 800 veículos das ruas. A repórter Fernanda Azevedo conversa agora, ao vivo, com um especialista que analisa este e outros tópicos do documento. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. A Rede Nossa São Paulo é uma ONG que monitora políticas públicas na cidade de São Paulo. Eu converso agora com o Américo Sampaio, que é o gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, e vocês analisaram essas 14 mil páginas dessa licitação. Um destaque de hoje, muito repercutido, é a redução do número de linhas e de ônibus circulando. Como é que a população deve lidar com essa nova informação? É um ponto negativo? Com relação a esse ponto, é importante destacar que o sistema de transporte público hoje da cidade de São Paulo, ele ainda tem uma visão de 2004, porque corresponde quando foi a última licitação da cidade, de forma que é fundamental que sejam feitas algumas mudanças no desenho das linhas da cidade de São Paulo para atender às mudanças que a cidade teve nesses últimos anos. No entanto, o interessante é conseguir observar a forma pela qual a prefeitura vai fazer isso. Para fazer essa racionalização das linhas, é preciso de muita transparência, de um planejamento combinado com a população e, sem dúvida nenhuma, com participação popular, onde todas as regiões da cidade a população possa acompanhar muito de perto quais são as modificações que serão feitas. Quais são os outros destaques? O destaque positivo para a licitação que foi publicada hoje, para o texto, diz respeito à forma de remuneração das empresas, porque hoje as empresas são remuneradas pelo número de passageiros que ela transporta. A partir de agora, na próxima licitação, quando for vir a cabo a nova licitação, a remuneração das empresas vai se dar pelo custo do sistema, ou seja, questões como se a empresa faz muitos acidentes, se a pontualidade está sendo respondida, se você tem uma avaliação satisfatória do usuário, todos esses componentes vão combinar a remuneração da empresa, ou seja, é uma remuneração mais inteligente que o atual sistema. Fora isso, tem uma questão positiva também para a cidade, que são as metas de redução de poluentes que as empresas que ganharem essa licitação terão que cumprir, reduzindo a emissão de poluentes numa metodologia onde tem um cronograma com metas anuais de redução para que a gente consiga ter uma poluição menor na cidade. Agora, tem uma questão importante que a Rede Nossa São Paulo já entrou com uma ação no CAD aí por um ponto específico dessa licitação, né? Qual foi esse ponto? Por que a polêmica? Um dos pontos negativos dessa licitação diz respeito à competitividade. Hoje, o que foi publicado no documento, para que uma empresa possa começar a operar o sistema de transporte, ela precisa deter uma garagem. Acontece que atualmente só as empresas atuais operadoras do sistema têm garagem. Se eventualmente uma nova empresa ganhar essa licitação, ela vai ter que embutir nos seus custos o preço de desapropriar uma garagem de alguém que já tem, ou seja, tem uma tendência onde as empresas atuais que operam o sistema não precisam absorver esse custo. Então, novas empresas que queiram participar do processo têm uma tendência em terem uma proposta mais cara do que as atuais empresas que operam o sistema, gerando aí um problema de competitividade. Certo, agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Voltamos ao estúdio. Pelo menos 10 pessoas foram presas hoje acusadas de fraude contra o INSS. Os criminosos burlavam as perícias médicas para obter o benefício. Os RGs em branco eram para criar identidades falsas. Com os documentos, segundo a Polícia Federal, a quadrilha fraudava benefícios do INSS, principalmente o auxílio-doença. Entre os detidos, uma auxiliar de enfermagem de um hospital público estadual não divulgado. Ela era a chefe do bando. Eles agiam de duas formas. Primeiro, eles inseriam dados falsos nos sistemas da Previdência
para gerar uma possibilidade de benefício. Então eles tinham contadores que faziam inserções falsas ali nos bancos de dados. A partir disso, eles faziam um requerimento, mas como o requerente não era uma pessoa doente, incapaz para o trabalho, eles se valiam de dublês. Pessoas fingindo ser o requerente fingiam ser doentes. As investigações começaram em novembro do ano passado. Até agora, a polícia já confirmou um prejuízo de 6 milhões de reais só com o benefício de auxílio-doença. Mas como há indícios de que este grupo agia há 10 anos, a estimativa é de que o rombo aos cofres públicos seja de mais de 60 milhões de reais. Pelo menos 25 milhões de reais dos acusados foram bloqueados pela Justiça. A Polícia Federal faz busca e apreensão em endereços em Brasília. Os alvos foram gabinetes e apartamentos de funcionários do deputado Eduardo da Fonte. Apartamento funcionais do deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, e do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista. Na casa de Ciro Nogueira, a polícia apreendeu R$200 mil em dinheiro. O advogado do senador disse que o montante está declarado no imposto de renda. A operação de hoje investiga uma suposta tentativa de obstrução de justiça. O deputado Eduardo da Fonte e o senador Ciro Nogueira são suspeitos de comprar o silêncio de um ex-assessor do senador que está colaborando com a justiça. Esse ex-assessor declarou que recebia o pagamento em espécie e quem repassava o valor era o ex-deputado Márcio Junqueira, de Roraima, que foi preso hoje. O inquérito aberto apura o suposto repasse de R$1.600.000 em propina a integrantes do PP. Os investigadores afirmam também que o ex-assessor foi incluído no programa de proteção à testemunha, já que diz ter sido ameaçado de morte por colaborar em diversas apurações da Lava Jato. O PP é o maior partido envolvido no esquema de corrupção da Petrobras, mas isso não impediu que a bancada na Câmara aumentasse. Os progressistas agora formam uma segunda maior bancada, com 53 parlamentares. O partido fica apenas atrás do PT, que terminou a janela partidária com 60 nomes. No governo Temer, o PP controla 3 ministérios: as cobiçadas pastas da Saúde, Cidades e Agricultura. A PF também deve ouvir os políticos do PP alvos dessa operação. O interrogatório foi determinado na semana passada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. O senador Ciro Nogueira e o deputado Eduardo da Fonte já foram denunciados e são alvos de outras investigações no Supremo, acusados, por exemplo, de terem participado do chamado quadrilhão do PP. Em nota, os dois disseram que estão à disposição da Justiça. Segundo a assessoria do senador, ele está em missão oficial em Bruxelas, na Bélgica, participando de um evento da Organização Mundial do Comércio. Em evento aqui em São Paulo, o presidente do TSE, Luiz Fux, afirmou que as eleições podem ser anuladas por causa de notícias falsas que beneficiem um candidato a ponto de garantir a vitória dele. Luiz Fux cobrou a participação da sociedade para evitar o compartilhamento de notícias falsas e afirmou que serão criados 3 comitês para combater a proliferação de informações mentirosas que prejudiquem candidatos. As fake news, elas acabam contaminando o ambiente político e ferindo de morte o princípio democrático. O que se quer hoje em dia? Já que o voto é obrigatório, que esse voto seja consciente. E o voto só pode ser consciente se ele vier antecedido da informação necessária sobre o seu candidato. Sem citar o nome de Lula, o presidente do TSE afirmou que existe a possibilidade de um condenado, na situação do ex-presidente, ser candidato nas eleições. Lula, que teve a condenação mantida em segunda instância, poderia concorrer ao Planalto caso o Supremo conceda uma liminar que permita o registro dele, apesar da lei da ficha limpa. Quem também falou sobre o caso do ex-presidente foi o ministro Gilmar Mendes, convidado para o evento. Mendes disse que há a possibilidade de Lula passar a ser condenado apenas por corrupção, no caso do triplex do Guarujá, o que poderia reduzir a pena do petista. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Uma coisa é o sujeito receber dinheiro e depois fazer uma série de medidas para escondê-lo, não é? Então o tribunal diria é corrupção e lavagem, ou neste caso em que se aparentemente recebeu já de fato o benefício,
se haveria essa imbricação. Isso vai ser discutido certamente. Gilmar Mendes também comentou que é muito procurado por aliados de Lula, que antes o criticavam. Se vocês quiserem encontrar um petista hoje, vocês vão no meu gabinete. O pessoal tem brincado lá que ali é o pátio dos milagres dos petistas atualmente. O ministro disse que é um dos alvos preferidos das informações falsas. Segundo ele, os homens públicos estabelecem uma blindagem psicológica para tentar lidar com as fake news. Hoje, manifestantes fizeram um tomataço em frente ao local do evento, em protesto contra Gilmar Mendes. E o ministro Marco Aurélio do Supremo decidiu não apresentar diretamente ao plenário da Corte as ações que pedem para barrar a prisão logo após condenação em segunda instância. Ao blog da jornalista Andréia Sadi, do G1, o ministro disse que decidiu não levar o tema direto ao plenário, para evitar o desgaste da corte. As ações que pedem para barrar o atual entendimento do STF da prisão em segunda instância foram protocoladas pela OAB e pelos partidos PEN e PCdoB. Em ofício à presidente Carmen Lúcia, o ministro Marco Aurélio liberou o tema para julgamento. No entanto, não há previsão que o plenário do Supremo retome a análise do assunto. Isto depende de Carmen Lúcia pautar o que ela resiste. Se o STF decidir mudar o entendimento em vigor desde 2016, permitindo que um condenado vá para a cadeia após o julgamento em segundo grau, Lula poderá ser beneficiado. A tendência é de que os ministros deixem que a execução da pena comece após a decisão do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve analisar no dia 8 de maio se recebe a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A segunda turma é formada pelos ministros Edson Fachin, que é o relator do caso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Além de Gedel, o irmão dele, o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB, e a mãe dos políticos Marluce Vieira Lima, são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O julgamento, que vai decidir se os três virarão réus, é referente ao bunker de 51 milhões de reais, encontrados em um apartamento na Bahia e atribuídos a Gedel. Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro seria resultado de um esquema de fraude na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013, quando Gedel era vice-presidente de pessoa jurídica da instituição. O ex-ministro está preso desde setembro do ano passado. Todos negam as acusações. Quase um ano após a delação dos executivos da JIF, Joesley Batista, dono do grupo, entregou novos documentos à Justiça com detalhes sobre pagamentos realizados a dezenas de partidos via Caixa 2. Joesley detalha 32 anexos complementares apresentados no ano passado, que reforçam as acusações de sua delação inicial, homologada em maio do ano passado. Além disso, novos documentos relatam acertos criminosos com vários políticos e seus operadores financeiros. Entre eles, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. O irmão do pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou que as acusações eram mentirosas e anunciou a ação judicial contra os delatores. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do MDB, e outros 11 políticos e ex-secretários da gestão dele foram denunciados hoje pelo Ministério Público Estadual por improbidade administrativa. Todos são suspeitos de envolvimento em um esquema de propina em licitações e de desvio de dinheiro do programa de pavimentação do governo, lançado em 2013, durante a gestão de Barbosa. Foi determinado o bloqueio de mais de 37 milhões em bens dos denunciados. O esquema veio à tona com as delações de Silval Barbosa e Silvio Correia, seu ex-chefe de gabinete. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu manter a condenação de 20 anos de prisão do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, acusado de peculato e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como Mensalão Tucano. O julgamento aconteceu na 5ª Câmara Criminal do TJ Mineiro. Por 3-2, os desembargadores mantiveram a pena contra o ex-governador de Minas Gerais, negando os embargos infringentes impetrados pela defesa do Tucano.
O esquema do PSDB mineiro é considerado o embrião do chamado mensalão do PT em Brasília. Na denúncia do Ministério Público Federal, Azeredo foi acusado de ser um dos autores intelectuais das fraudes que usavam a empresa do publicitário Marcos Valério para desviar recursos de estatais, entre elas a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa e o Banco do Estado de Minas. Assim como no mensalão petista, o dinheiro desviado de contratos de publicidade servia para irrigar a campanha à reeleição de Azeredo em 1998, além de outras candidaturas do PSDB no estado. No julgamento de hoje, os desembargadores mineiros decidiram que só vão expedir o mandado de prisão contra o tucano depois de esgotados todos os recursos na segunda instância. A defesa de Azeredo ainda pode pedir embargos de declaração no TJ mineiro, que não tem poder de mudar a sentença, mas protela o fim do processo. Enquanto isso, o tucano, que está prestes a completar 70 anos, vai aguardar o recurso em liberdade. A denúncia contra o mensalão tucano foi oferecida à Justiça em 2007 pela Procuradoria-Geral da República. Na época, Eduardo Azeredo era senador pelo PSDB de Minas. 11 anos depois, ninguém foi preso pelo esquema e ao menos 3 denunciados tiveram os nomes retirados do processo por prescrição dos crimes ao completarem 70 anos de idade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o julgamento de Eduardo Azeredo, do PSDB. No mesmo dia, 3 fatos. Uma semana depois de o Supremo ter convertido Aécio Neves em réu, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a condenação de Eduardo Azeredo no caso do mensalão tucano. A Lava Jato realizou batidas nas casas e nos gabinetes de 2 congressistas do Partido Progressista, Ciro Nogueira e Dudu da Fonte, e a Polícia Federal sugeriu que o presidiário Lula seja transferido de suas dependências em Curitiba. Aos pouquinhos, a diversificação dos personagens e das legendas que movimentam esse noticiário político-policial vai transformando em balela a alegada seletividade do processo punitivo. A evidência de que a política precisa de uma faxina cresce a cada dia. Apodrecido, o sistema político guerreia no momento para derrubar a regra que permitiu a prisão de condenados em segunda instância e evitar limitações ao foro privilegiado. A oligarquia tenta salvar os seus valores mais tradicionais: o acobertamento, o compadrio, o patrimonialismo, o fisiologismo. Quando alguém falar em seletividade do seu lado, segure a carteira. Se lhe disserem que estão criminalizando a política, saia correndo. Quem criminaliza a política são os criminosos que estão na vida pública a negócios. Os escândalos são pluripartidários. Num ambiente assim, não há seletividade que sempre dure, nem cegueira que nunca se acabe. Abra os olhos. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista Álvaro Dias, senador do Podemos e pré-candidato à presidência, sobre a corrida eleitoral. Uma nova perícia será feita no carro onde Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram mortos. Hoje, após 41 dias do crime, o carro foi levado da Delegacia de Homicídios do Rio, na Zona Oeste, para o Instituto Carlos Éboli, no centro. O veículo, que já foi periciado no local dos assassinatos no dia 14 de março, será desmontado para uma nova inspeção dos especialistas. Marielle e Anderson foram mortos a tiros no bairro do Estácio, região central do Rio, depois da participação da vereadora em um evento na Lapa. Já se sabe que os assassinos usaram uma arma 9mm. A vereadora foi atingida por 4 tiros na região da cabeça e pescoço. Anderson foi alvo de 3 disparos nas costas. As investigações apontam para crime de execução e atuação de milícias. O tempo seco continua predominando aqui em São Paulo, sem dar a mínima chance para a formação de nuvens de chuva. Segundo a meteorologia, o tempo só deve ter mudanças a partir do fim de semana. Mariana Armentano traz os detalhes para essa quarta-feira. Uma grande massa de ar seco vai continuar mantendo o tempo firme em praticamente todo o centro-sul do país. As madrugadas ficam mais frias, mas as tardes até mais quentes que o esperado para essa época do ano, viu? Chuva mesmo só ali no litoral da Bahia, entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte e no estado de Roraima.
Nas outras áreas em verde, o sol também predomina, com chuvas assim bem pontuais. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para essa quarta-feira? Em Curitiba, tempo firme com mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Campo Grande, sol forte também com calor de 32. Em BH, os termômetros ficam entre 17 e 27 graus, sem chance de chuva. E na capital baiana, o tempo volta a ficar bem estável, com pancadas a qualquer hora. E a máxima por lá vai aos 28. Para o estado de São Paulo, não temos mudanças, viu? O ar seco continua estagnado sobre todas as regiões, impedindo a formação de nuvens de chuva. Com isso, faz friozinho de madrugada, mas o sol brilha forte à tarde e até ajuda a elevar as temperaturas. Em Presidente Bernardes, mínima de 19 e máxima de 32, assim como em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, os termômetros vão ficar em torno dos 17 graus na madrugada e dos 31 à tarde. E aqui mais ao leste faz até 30 graus em Caraguatatuba, no litoral. Na capital, os dias continuam parecidos, com friozinho na madrugada e calor à tarde. Nessa quarta-feira, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Aí na quinta-feira, nada muda por aqui. E na sexta, esquenta até mais um pouquinho. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Superintendência da Polícia Federal pede a transferência de Lula. O ex-presidente está preso em Curitiba desde o último dia 7. No documento enviado à Justiça, os delegados alegam que o custo para manter Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba é alto e que a presença do petista tem gerado transtornos à rotina da superintendência. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, em cerca de 15 dias, a PF já gastou R$150 mil para manter Lula na sede em Curitiba. Os gastos seriam com diárias de policiais, passagens e deslocamentos de pessoal de outras unidades para reforçar a segurança da superintendência. Os delegados temem ainda por atos de violência no entorno do prédio da instituição. O PT prepara a manifestação em apoio ao petista para o feriado do dia 1º de maio, na semana que vem. Militantes continuam acampados próximo à sede da PF. Condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula está numa sala especial no 4º andar da PF, longe dos demais presos. É uma espécie de sala de comando maior. O local não tem grades. Antes era um dormitório para agentes da PF que iam para Curitiba a trabalho. No despacho que determinou a prisão do petista, o juiz Sérgio Moro não especificou se Lula seria mantido na Polícia Federal até cumprir toda a pena. No texto, diz que, em virtude do cargo que ocupou, uma sala especial estava reservada para o início do cumprimento da sentença. Agora, a decisão de transferência será da juíza Carolina Lebos, responsável pela execução penal de Lula. No ofício enviado à magistrada, os delegados não dizem para onde o ex-presidente poderia ser levado. Uma possibilidade seria mandar o petista para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde já estão presos da Lava Jato. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o ex-deputado federal pelo PT, André Vargas. Lula poderia ainda ser transferido para a sala do comando do Estado-Maior de algum quartel. Ele tem direito a este tipo de prisão por ter sido, como o presidente da República, chefe das Forças Armadas. E ontem a defesa do ex-presidente entrou com 2 recursos, um no Supremo Tribunal Federal e outro no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados pedem que seja reconhecida a inocência de Lula e que os tribunais superiores cancelem a inelegibilidade do ex-presidente. De acordo com a lei da ficha limpa, um candidato não pode concorrer às eleições depois de ser condenado em segunda instância, como é o caso de Lula. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retirou do juiz Sérgio Moro trechos de delações de executivos da Odebrecht referentes ao ex-presidente Lula. Os depoimentos sobre o sítio de Atibaia e o terreno para o Instituto Lula serão enviados à Justiça Federal em São Paulo. Mesmo assim, as ações penais sobre os 2 assuntos continuam com Moro.
Por 3-2, a segunda turma do Supremo aceitou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes consideraram que fatos relativos ao sítio de Atibaia e o terreno citados pelos delatores da Odebrecht não têm relação com a Petrobras. Por isso, não devem ser direcionados para o juiz Sérgio Moro. Em um dos depoimentos, o engenheiro civil da Odebrecht, Emir Costa, afirmou que o advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula e que faz parte da defesa do ex-presidente, ajudou a redigir um contrato falso para esconder o envolvimento da construtora na reforma do sítio em Atibaia. E orientou a senhora, vai lá, faz um contrato entre contratante, Fernando Bittar, contratado, Carlos Rodrigues do Prado, que tem uma construtora, objeto, esse mesmo objeto que eu declarei, a construção da casinha lá, da edícula, da sala, do banheiro, do depósito, etc., do campo de futebol. Coloque um valor até mais baixo, que era para ser compatível com vamos dizer, a possibilidade de renda do senhor Fernando Bittar. Eu não me lembro o valor, isso já faz 6 anos, né, que isso foi feito, mas era um valor mais baixo do que os 700 mil que efetivamente tinham custado. Era coisa de 150 mil reais, uma coisa de 170, por aí. Agora, a Justiça Federal de São Paulo vai receber os documentos da delação da Odebrecht que tratam sobre os assuntos. No caso do sítio, que vai continuar com Moro, Lula é investigado por supostamente receber das empreiteiras OAS, Odebrecht e Chaim vantagens indevidas de R$ 1.100.000 por meio de reformas na propriedade de Atibaia. Na outra ação, que também permanece com o juiz de Curitiba, o ex-presidente responde por suposta propina de R$ 12,5 milhões da Odebrecht, que seria referente a um terreno que abrigaria uma nova sede do Instituto Lula. Com a decisão, o Moro não vai poder usar os depoimentos para dar andamento a esses processos, mas pode, eventualmente, pedir o compartilhamento dos dados. Em abril do ano passado, as declarações dos executivos da Odebrecht foram encaminhadas para Curitiba por decisão do relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin. A defesa de Lula já tinha tentado, por meio de outro recurso, tirar os depoimentos de Moro, mas a segunda turma negou. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Chicana ou é canalice? Ou é as duas coisas? É pelo em ovo. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal achou um pelinho no ovo. Não tem nada a ver com a Petrobras. Ele recebeu uma propina, usou na compra do... Mas não era a Petrobras, não tem nada a ver com o Moro. Manda para São Paulo que quem sabe o caso morre. Né? Pois é, mas preste atenção no que eu disse aqui na semana passada, quando o Toffoli, petista de carteirinha, advogado do partido e do Zé Disseu, advogado-geral da União no primeiro governo Lula, mandou o Paulo Maluf de volta para casa, alegando algo que não existe, que são os direitos humanitários. Eu conheço direitos humanos. Direitos humanitários para milionários que têm uma mansão e que podem ficar lá cumprindo pena. Por que é que o Toffoli fez essa benemerência para o Maluf? O mesmo Toffoli fez uma benevolência para Demóstenes Torres, que foi pilhado como despachante do bicheiro goiano Carlinhos Cachoeira. E Ricardo Lewandowski, o frango com polenta, esse aí rasurou a Constituição para Dilma poder ser merendeira de escola. Esses 3 votos bastam, né, para a Colenda, segundo a Corte do Supremo, mandarem o seu voto, cada um deles, para tirar o Lula da cadeia, com base na falta de imparcialidade, ou com base na inocência do Lula. Quem no Brasil acredita na inocência do Lula? Agora, o Gilmar Mendes disse que não tem sentido, o TRF4 já julgou isso, mas pode. Esse pode significa voto garantido. Digamos que não seja, seria 2-2, e aí, meu amigo, 2-2 favorece o réu. Ou seja, todas essas benemerências que o Supremo tem dado ultimamente, elas são asfalto para a rampa da saída de Lula, não da Superintendência da Polícia Federal para um quartel, mas
para o conforto da casa dele e as negociações partidárias para a campanha, na qual ele poderá se registrar, como já disse também hoje o ministro Luiz Fux. Pois bem, sendo canalice ou chicana, tanto faz. O Supremo está destruindo, num voto sigiloso no computador, todo o trabalho da primeira instância, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, de combate à corrupção no Brasil. Isso com a mãozinha do Edson Fachin, o juiz mais rigoroso do Supremo. Edson Fachin é um homem de esquerda, votou no PT. Agora, ele podia ter dito simplesmente o que o Gilmar Mendes disse. Esse habeas corpus não tem sentido, lixo. Não, ele mandou para a segunda turma, em que ele será derrotado, e aí votará pela limpeza, pela moralidade. Derrotado. Adianta a derrota dele? Pois é. Eu conto com isso. Pode ser até que não aconteça. Daqui a uma semana. Me espere. Bom, até lá, terça-feira, quinta-feira desta semana ainda, eu estarei de volta. Até! Pela terceira vez em menos de uma semana, o muro de vidro da raia olímpica da USP, instalado pela Prefeitura, amanheceu novamente quebrado. Aconteceu de novo. Mais 3 placas de vidro do muro que separa Marginal Pinheiros da raia olímpica foram estilhaçadas. É a terceira vez em 6 dias. Na quarta-feira da semana passada, foram outras 3 placas e na sexta mais uma. O muro é um projeto do ex-prefeito João Dória, do PSDB, e foi pago por 45 empresas privadas. A primeira fase foi inaugurada no início do mês, antes de Dória renunciar para concorrer ao governo do estado. Quando estiver pronto, o muro terá 2 quilômetros de extensão. O projeto foi orçado em 20 milhões de reais. A Universidade de São Paulo trata os casos como depredação e fez boletins de ocorrência. Diz que está tomando medidas técnicas e de segurança para coibir novos danos. No local, não há câmeras instaladas. Para saber exatamente o que aconteceu, será preciso aguardar os resultados da perícia. O novo muro, que substitui o de concreto, não é uma unanimidade. Alguns frequentadores se queixaram do aumento do barulho dos carros e da poluição. Em fevereiro, o Centro de Estudos Ornitológicos da própria USP alertou para o risco de colisão e morte de aves silvestres que circulam na região. Para a professora de engenharia, especialista em resistência de materiais, o choque de aves não é suficiente para quebrar as placas de vidro temperado instaladas na universidade, nem mesmo a trepidação dos veículos na marginal. O vidro, ele é um material resistente, porque ele tem durabilidade e tem resistência mecânica, porque um dos materiais que vai no vidro é a alumina, que confere resistência mecânica ao vidro. Mas, porém, ele não é resistente a grandes impactos. Um pássaro não teria peso suficiente para quebrar o vidro. Agora, jogando uma pedra, dependendo da velocidade dessa pedra, da dimensão dessa pedra, ou batendo nesse vidro, ele realmente vai quebrar. Para resistir ao vandalismo, ela indica um outro material bem mais caro que o que foi instalado. Para que ele tivesse resistência suficiente ao vandalismo e às pessoas que querem quebrar, teria que ser um vidro blindado. Em nota, a Prefeitura afirma que vai fazer um convênio com a USP para que a Guarda Civil Metropolitana possa patrulhar a área onde os vidros foram instalados. No comunicado, a administração municipal diz que repudia os atos de vandalismo. A Justiça de São Paulo acatou um recurso da Prefeitura e determinou o restabelecimento do contrato da parceria público-privada da iluminação. O contrato vencido pelo consórcio FM Rodrigues, no valor de 7 bilhões de reais, tinha sido suspenso no último dia 12, depois do vazamento de conversas entre funcionários do Departamento de Iluminação Pública que indicam possível pagamento de propina. Ao fundamentar a decisão, o desembargador Eduardo Gouveia alegou não ser recomendável a interrupção de serviço essencial de relevante interesse público. Agora as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje o líder francês Emmanuel Macron na visita oficial de Estado do republicano.
O acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã foi um dos diversos assuntos abordados entre os líderes. Trump voltou a afirmar que a negociação feita pelo ex-presidente Barack Obama foi ruim e ineficiente em proteger o país das ameaças do Oriente Médio. Trump, que havia afirmado que os Estados Unidos romperiam o acordo em maio, disse agora que ele será rediscutido por sua administração com os aliados. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. O encontro de hoje entre Emmanuel Macron, da França, e Donald Trump, dos Estados Unidos, não interessa apenas aos franceses e aos americanos, interessa a toda a comunidade internacional. Eles falaram sobre o Irã. Antes de se trancarem no Salão Oval da Casa Branca, Trump afirmou que o acordo de 2015 com o regime iraniano era ridículo e horrível. Mas ele não repetiu essas palavras na entrevista coletiva que deu ao lado de Macron 2 horas depois. O acordo proíbe que o Irã fabrique a bomba atômica e coloca as instalações nucleares do país sob o monitoramento da ONU. O compromisso foi alcançado depois de uma década de negociações. Além do Irã, participaram os membros permanentes do Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, e mais a Alemanha. Só que na época o presidente americano era Barack Obama. E Trump tem hoje como ponto de honra destruir a herança diplomática de Obama. O atual presidente americano anunciou que agora, em maio, se retiraria do acordo que foi feito então pelo seu antecessor. Macron fez de conta que concordou e defendeu na frente de Trump uma segunda versão desse acordo com os iranianos. A França pedirá novas concessões ao Irã para evitar que o conflito envolveria americanos e europeus. É provável que o Irã vá concordar, mas a questão é bem mais estratégica. O Irã ajudou a ditadura da Síria a ganhar a guerra civil, que ainda não terminou. Para os Estados Unidos e para Israel, a Síria se transformou numa espécie de protetorado dos iranianos. E com isso, o Irã deixa de ficar espremido no Golfo Pérsico e tem acesso às águas do Mediterrâneo. A possível bomba atômica do Irã é só um ingrediente a mais dessa história geopolítica bem maior. É claro que hoje Trump não deu abertamente o braço a torcer e o presidente francês não tem cacife para isso. Mas os Estados Unidos estão aparentemente mais mansos. O interesse da França é desmontar um conflito potencialmente muito ruim para todo o Oriente Médio, para a Europa e também para todos nós. É assim que o mundo gira. Boa noite. Uma feira internacional que começou hoje aqui em São Paulo traz os últimos lançamentos do setor de máquinas e equipamentos. E o que mais chama a atenção é a nova geração de robôs colaborativos. Invenções que vieram auxiliar o dia a dia de profissionais de diversas áreas. No balcão do bar, o robô serve a bebida. Ele também controla a quantidade, a temperatura e até o tamanho do colarinho do chopp. Dá para ser sempre atendido, você vai pedir, ele sempre vai servir você. Sem demora? Sem demora. Mas não dá para puxar papo com o garçom se estiver na fossa, por exemplo? Não, não dá. Ao bolso do patrão, esse funcionário custaria em torno de R$140 mil, com vantagens que, segundo o fabricante, compensam na folha de pagamento. O garçom ele fica o tempo inteiro servindo, então ele tem um trabalho repetitivo com relação aos braços, né? E isso gera uma fadiga trabalhista. O robô ele não tem esse trabalho. Não falta ao trabalho. Não falta, não atrasa. A ideia é que esse outro braço preciso trabalhe no laboratório, lado a lado com o colega humano. Um exemplo seria a manipulação de um frasco de sangue, onde muitas vezes o ser humano pode ter alguma doença infectocontagiosa, né? Então o robô faz essa manipulação, enquanto o ser humano somente faz a assistência do trabalho. Desenvoltura é o que não falta. Esse robô ele pode pegar essa peça, colocar na parede, colocar no teto, colocar debaixo do pé dele. Mas será que a máquina inteligente vai roubar de vez as vagas de emprego do trabalhador de carne e osso? Quem vende os robôs jura que nem todas. Nós temos o trabalho repetitivo e o trabalho que é um processo seriado. Nesse tipo de trabalho, sim, o robô vai acabar substituindo a mão de obra. Mas é de interesse nosso, como um todo, que a mão de obra onde tem mais valor agregado é que seja geradora de emprego. As novidades da feira de automação e robótica que acontece em São Paulo tentam incrementar o mercado que sofreu em cheio os impactos da crise econômica. Desde 2013, o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos já caiu pela metade.
fruto da receita da indústria de base, que também encolheu. Indicadores econômicos do setor, divulgados hoje, referentes a março, mostram um crescimento de menos de 1% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. No emprego, a reação foi ainda menor, o que mantém a incerteza sobre a retomada mais forte do investimento ainda neste ano. O presidente que vai entrar agora, quem quer que seja, ele tem que ter visão de estadista, pensar para a próxima geração, pensar em termos de nação e fazer com que o país possa voltar a crescer através dos programas de parceria e investimento, através de mais investimento e facilitar esse ambiente de negócio para que capitais de fora e capitais daqui possam investir. A seguir, Maria Lídia entrevista o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pré-candidato à presidência. Até já. A corrida eleitoral para a presidência da República na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o senador no 4º mandato, Álvaro Dias, político de extensa carreira, com atuação de destaque na vida pública, como vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná. Hoje, Álvaro Dias é pré-candidato à presidência da República pelo partido Podemos. Eu agradeço muito, senador, estar conosco para uma série de questões que eu entendo ser interessante, né, para que todos nós possamos conhecê-lo melhor. Bom, chamou a atenção uma declaração sua logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, quando negou o pedido de habeas corpus de Lula. O senhor disse que o Brasil acordou mais feliz. O senhor ficou feliz com a prisão de Lula? Não com a prisão dele, mas com o cumprimento da lei, com o respeito ao Estado de Direito, à legalidade democrática. Nós amanheceríamos num dia infeliz se o Supremo Tribunal Federal se distanciasse da aspiração da sociedade brasileira de ver o Estado de Direito consagrado nas ações da Suprema Corte. Quando há o divórcio entre uma instituição tão cara ao Estado de Direito democrático e a sociedade com as suas aspirações de colocar fim na impunidade no país, esse divórcio estabelece a falência da República. Por isso, eu declarei que amanhecemos nós, os brasileiros, mais felizes com o respeito à lei. Bom, um fato que chamou a atenção foi a carta que o ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba, e foi lida essa carta que ele escreveu pela presidente do partido PT, Gleisi Hoffmann, em que Lula libera o PT para ficar à vontade sobre a candidatura à presidência. Claro que chama atenção com Lula em primeiro lugar, aí nas pesquisas de preferência de voto. Como é que o senhor viu esta mensagem? É desprendimento ou fuga? Não é nem desprendimento nem fuga, é a realidade. É incrível que discutam ainda a hipótese de candidatura. Nós temos na Constituição escrito que é incompatível a condição de réu com o exercício da presidência da República. Neste caso, além de réu em várias ações, o ex-presidente já é condenado e preso. Então nós estamos discutindo o irreal. É impossível a candidatura dele. Bom, e sendo impossível a candidatura de Lula, Álvaro Dias pode ser beneficiário dos votos dos órfãos de Lula? Nós vamos conhecer a realidade durante a campanha. Quem é que vai falar melhor com esse eleitor, não é? Eu não entendo que o eleitorado de Lula seja inteiramente ideológico. Há a parte ideológica, obviamente, aquela resultante do aparelhamento, não é? Os militantes do PT, mas há aqueles brasileiros que se sentiram aqui ou ali beneficiados ou iludidos, não é? Com a publicidade oficial. Então, estes estão disponíveis. Não sabemos quem falará melhor com eles para obter o seu apoio. Senador, eu tenho duas questões delicadas. A primeira delas é sobre o seu suplente, Joel Malucelli, que, pela informação que eu tenho, é presidente do Podemos lá no Paraná.
e que ele também é dono de uma empresa construtora que está sendo alvo de investigação numa força-tarefa da Lava Jato por denúncias, né, de desvio de dinheiro, 135 milhões na usina Belo Monte, no Pará. O senhor se sente constrangido com essa situação? Nem um pouco. Até porque o meu suplente, em 2012, deixou a empresa. Ele não é diretor, não é conselheiro, não é acionista da empresa. E esse fato referido é de 2014. Portanto, ele não é investigado. A empresa é investigada, né? A construtora. A empresa é investigada. É investigada. Ele não tem vínculo mais com essa construtora? Não tem desde 2012. Portanto, não há o que questionar a respeito do meu suplente. Há o que questionar a respeito da empresa. Evidentemente, a empresa está fazendo a sua defesa, alegando que não teve participação expressiva na construção da usina de Belo Monte, que, ao contrário, tem uma participação pífia, apenas uma pequena obra na Casa de Máquinas. Sim. Mas isso é outra questão. Eu apoio integralmente as investigações, apoio a Operação Lava Jato, apoio a Polícia Federal, apoio o Ministério Público, tem que investigar mesmo e tem que colocar na cadeia os responsáveis por qualquer ato de corrupção. Bom, a outra questão que eu disse delicada é o seguinte: o senhor passou por muitos partidos, o senhor, durante vários anos, no próprio PSDB, o senhor ficou muito tempo, e essas mudanças todas de partido, no seu entender, podem legitimar um entendimento que o senhor é um político instável? Ao contrário, eu nunca mudei de partido. Veja que a contradição, não é? Eu mudei de siglas. Não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas. E hoje a Operação Lava Jato diz que algumas delas são organizações criminosas. Eu não posso conviver em organização criminosa em primeiro lugar. E quando mudei de sigla, mudei para não mudar de lado, para não barganhar as minhas convicções. Então, eu mudei num ato de coerência política. Sempre mudei procurando um partido e não encontrei até hoje. Hoje eu me encontro num movimento chamado Podemos, não é ainda um partido. Se nós fizermos uma reforma política, quem sabe poderemos construir um partido de verdade. Mas hoje não temos. Hoje temos uma anarquia de siglas. Uma fábrica de siglas alimentada com o dinheiro público através do fundo partidário. Então, o estímulo ao surgimento de muitas siglas se deu exatamente em razão do fundo partidário, que alimentou, obviamente, a fábrica de siglas, que fez surgir siglas desnecessárias, sem nenhum programa, sem nenhuma definição programática, né? Destruindo o quadro partidário brasileiro, fazendo apodrecer a política no país. O desempenho da sua campanha tem encantado muita gente. E nós estamos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, eu acho que essa semente já foi lançada e está frutificando. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso elogiou o seu desempenho político e, inclusive, o desempenho da sua candidatura no sul do Brasil. E ele até sugeriu aliança do Podemos com o PSDB. O senhor admite essa hipótese? Não, é impossível, porque eu estou nesse debate, nesse confronto, no processo eleitoral, defendendo a tese do rompimento com esse sistema político e de governança, que é um sistema corrupto e incompetente. É a fábrica de escândalos de corrupção e é a matriz dos desgovernos que jogaram o país nessa anarquia administrativa, com portas abertas para a corrupção, que certamente raspou os cofres públicos, inviabilizando projetos que atendam às demandas sociais, área de segurança, área de saúde, área de educação. Então, o nosso combate não é a pessoas, é a um sistema. Aí dirão, mas você convive com esse sistema há tanto tempo? Exatamente, por conviver é que tenho mais autoridade, eu o conheci nas suas entranhas, tenho mais autoridade para combatê-lo. É evidente que eu não gostei de conviver nesse sistema, por isso mudei várias vezes. Aliás, Jonas, do Velho Testamento, também não gostou
de ficar na barriga da baleia. Eu não gostei de ficar na barriga desse monstro que é esse sistema político que nos faz reféns hoje no Brasil. Senador, nosso tempo terminou e eu espero que o senhor volte durante todo esse período de campanha ao Jornal da Gazeta quantas vezes para necessário, esclarecimentos a questões que são colocadas e entendermos os seus propósitos nessa luta política. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.